Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ai, as coisas mudam muito rápido, né, no futebol. Ramon Dias, de descartado, volta à pauta. E agora deve ser o novo treinador do Corinthians. O clube tem pressa para resolver essa situação, mas a estreia dele vai demorar um pouquinho, vou te explicar por quê. E o Renato Gaúcho foi sondado, sim, também vou te contar essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Bora se inscrever no canal? Falta muito pouco para bater a meta de 1 milhão. Brigadão para todo mundo que está se inscrevendo. Se você ainda não está inscrito, é só meu pedido para você, tá? E para quem já está se inscrevendo, para quem já está inscrito há muito tempo, para quem é membro do canal, pô, tamo junto, rapaziada. Vamos lá, vamos falar do Timão, porque que loucura. A questão é que Fábio Carille subiu no telhado. Era a obsessão de Augusto Melo, era o nome que ele queria, mas vejam só, sem ter o dinheiro da multa rescisória que precisava ser paga à vista. Com o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, não tinha conversa. Tinha que ser pago à vista. O Carille, como eu já tinha dito para vocês, lavou as mãos. Não quis se inviabilizar nem com o Santos, nem com o Corinthians. Ficou na dele, deu o ok para o empresário para negociar. A proposta do Corinthians era vantajosa em termos salariais, inclusive. Ele gostou do desafio de recuperar o Corinthians, de sair de um Santos em que a situação não está tão tranquila assim, ele não tem a garantia de permanecer até o final do ano, porque a pressão, apesar de ser líder da Série B, é muito grande, foi grande quando ele oscilou, então ele tem um receio de que nos próximos jogos, daqui a pouco, os resultados não venham e o Santos acabe desligando o profissional. Então ele entendia como uma possibilidade interessante de sair do Santos e voltar para o Corinthians nesse momento, mas, repito, não queria se inviabilizar com ninguém, ficou meio que na dele do tipo, se o Corinthians pagar a multa, eu não tenho muito o que fazer, eu sou obrigado a me transferir, dando o ok para o seu empresário, Paulo Pitombeira. A questão é, depois de tudo o que foi dito nos últimos dias e com uma grande rejeição por parte da torcida, as duas partes recuaram, tanto o presidente quanto o Carille. E o Carille resolveu reunir a diretoria do Santos e dar a sua garantia de que permaneceria, de que ficaria. Diante disso, o Corinthians pensou, bom, não vai dar aqui. O que a gente faz? A gente tem pressa, porque a ideia inicial talvez fosse dar mais um tempinho para o Rafael Larutti. Eu já falei aqui para vocês. Pô, ele começa bem, mesmo que daquele jeito, né, contra o Vitória, gol no último minuto, mas ele faz um modelo tático interessante, ele aposta no Giovani, tem coisas dele ali. Não foi um mero acaso, ele não foi um distribuidor de coletes. Acho que os caras, ele conseguiu passar a ideia dele para os caras naquele jogo. Só que aí veio o Cruzeiro e uma pancada que ninguém sabe nem de onde veio. Então, assim, não dá para você flertar com isso para as próximas partidas. Tem o Vasco a partir de agora, sem o Rodrigo Garro, então uma necessidade de vitória e por mais legal que seja o Rafael Larutti, ele não tem experiência, não tem tamanho para comandar um gigante como é o Corinthians na situação que está. Então o Corinthians se deu conta que não vai dar. Porque se ele belisca um empate contra o Cruzeiro, vai para o jogo do Vasco, daqui a pouco ganha, pô, os caras pensam assim, caramba, peraí, vamos garimpar o mercado aqui, tá vindo a janela, vamos buscar contratações. Não está dando esse tempo. Não está dando esse tempo porque a água está subindo cada vez mais, a situação está cada vez mais complicada, a pressão está muito forte, a torcida está pressionando, a organizada está pedindo, então o Augusto teve que se mexer e teve que ir em busca de um técnico. E se a questão Fábio Carille, ela enrolou nesse sentido e até definiu agora nas últimas horas de que ele não quer negociar com ninguém, de que ele vai permanecer do Santos, o Corinthians teve que se voltar para outros nomes mais viáveis. E um deles era Ramon Dias, que já tinha dado ok para o Corinthians, já tinha acertado, já tinha, não, beleza, eu tô livre no mercado, né? Então, pô, vou voltar para o futebol brasileiro, a proposta é muito boa, o Corinthians tem condições de pagar para um treinador algo que nem todo clube consegue. Apesar da situação que está, o Ramon conseguiu realizar esse trabalho no Vasco no ano passado, né? Salvou o Vasco do rebaixamento, se identificou muito com o Vasco. Então, assim, vem uma proposta do Corinthians, o Ramon e o seu filho, o Emiliano Dias, os dois confirmaram que não, beleza, a gente vai. Só que aí o Corinthians, como queria o Carille, deixou o Ramon em banho-maria. O Ramon não gostou muito, fez algumas exigências e deu uma esfriada legal. Só que, nesse momento, em que você precisa definir um nome, em que a situação Carille não resolveu, o Corinthians se voltou de novo para o Ramon Dias. E aí, a situação foi muito fácil de ser resolvida. Mas tem algumas questõezinhas ainda que precisam ser derrubadas. Nunca é fácil, né? Nunca é fácil. É que era o nome mais viável.
o Ramon não quer estrear diante do Vasco, que é justamente o próximo jogo. Ele tem ainda um imbróglio na justiça para, enfim, resolver com a equipe do Vasco, que é outro problema, porque ele segue registrado como técnico do Vasco no BID. Tem lá um informe de rescisão, mas essa rescisão ela precisa ser assinada pelo Ramon, que ele não assinou, porque existe aquela divergência, né? O Ramon entende que foi desligado e o Vasco entende que o Ramon pediu demissão. E aí tem aquela batalha de versões, né? Porque o Ramon comunica, segundo fontes do Vasco, o Ramon comunica pessoas próximas dizendo que vai lá, se despede do elenco, só que nesse meio tempo o Vasco se antecipa e comunica que o Ramon não é mais técnico do Vasco. Não comunica que demitiu ou que ele pediu demissão. Comunica que ele não é mais o técnico do Vasco. Antes dele solicitar efetivamente o desligamento, antes dele comunicar para qualquer pessoa. O que o Ramon, né, digamos assim, entendeu? Opa, peraí. Porque eu não falei oficialmente. Eu falei aqui para algumas pessoas que eu ia lá pedir demissão, mas os caras me demitiram antes. E aí Chico, mas faz diferença? Faz. Tem uma multa rescisória gigantesca aí que o Ramon teria que pagar o Vasco se fosse dessa maneira, ou o Vasco teria que pagar o Ramon se o clube realmente o desligou. Então, ele não quer assinar a rescisão por conta disso, mas vai ter que assinar. Vai ter que assinar e procurar os seus direitos na justiça. Era o que ele não queria fazer. Ele vai ter que assinar porque senão ele não consegue ser registrado ou inscrito pelo Corinthians no BID da CBF. Então, tudo isso tem que estar sendo resolvido, o jurídico do Corinthians está sendo acionado e está todo mundo sentado lá para tentar resolver de que forma eles conseguem confirmar o Ramon Dias, que não quer, por tudo isso, estrear diante do Vasco da Gama nesta quarta-feira. E aí, Chico? Mas e quando é que ele estreia? Aí que tá, o Corinthians agora ganha um tempo ou não, né? Ganha um tempo para poder regularizar tudo isso, porque aí a estreia dele seria só no dia 16, na Neoquímica Arena, diante do Criciúma, 16 de julho, dia 10 agora é o jogo contra o Vasco, ele só estrearia na terça-feira da semana que vem, diante do Criciúma, que é a 17ª rodada, quase no encerramento aí do primeiro turno, o Corinthians teria a estreia do seu novo comandante. O grande problema é que, contra o Vasco, vai ter que ser o Rafael Larruti, não vai ter jeito. E torcer para que ele tenha um bom resultado. Eu acho que o jogo até em casa, não é fora, em São Januário. Nossa Senhora. Então, o Corinthians vai ter que, sei lá, buscar pontuar. O Vasco ganhou do Inter agora no Beira-Rio nessa última rodada, está em recuperação. O Corinthians está sem o Rodrigo Garro, como a gente citou. Então, assim, é um jogo difícil em que o Ramon não quer ir até São Januário, não quer ir se encontrar com a torcida, com o clube, enfim, é um pedido dele. O Corinthians está tentando contornar, mas dificilmente ele vai estrear contra o Vasco. Então, só contra o Criciúma, dia 16. E é mais um jogo em que o Corinthians deve ir com o interino, correndo sérios riscos de não vencer e aí ficar numa situação bem complicada, até porque o Vasco é inimigo direto, né? E aí tem outras configurações ali da tabela que podem fazer o Corinthians, inclusive, ele não perde ele não vira lanterna, né? Porque o Fluminense tem 2 rodadas para tirar, né? Tanto do Corinthians quanto do Atlético Goianiense, e ainda mais do Grêmio, né? O Grêmio acho que tem 12. Não, o Grêmio tem 11 também, né? Então Corinthians, Grêmio e o Corinthians tem 12, Grêmio tem 11, Atlético Goianiense 11. Então o Fluminense nem se vencer na próxima rodada passa o Corinthians. O Corinthians não vira lanterna, mas obviamente, né, se todos esses times ganharem ali, dependendo, o Corinthians pode ficar numa situação bem difícil se não vencer, se não pontuar diante do Vasco. E o Ramon, que deve ser confirmado como novo técnico, aí sim, só no jogo contra o Criciúma. Que coisa, meus amigos. E aí, tem mais uma última informação do Pedro Ramiro, meu parceiro lá da Rádio Bandeirantes, que está on fire aí com as informações do Corinthians, que Renato Gaúcho foi sondado. E faz muito sentido, sabe por quê? Porque o Renato, não é que ele balançou no cargo, mas ele está muito pressionado. O Grêmio está na zona do rebaixamento. Existe uma corrente muito forte da torcida, do Conselho Deliberativo, que quer a saída do Renato. O Renato ontem, na entrevista, depois de tomar uma sapecada do Juventude 3-0, chegou a informar que se reuniu com a diretoria e colocou o cargo à disposição. E, segundo ele, foi interrompido pelo próprio presidente dizendo: não vamos ter essa conversa. Confiamos em você, no seu grupo, no seu trabalho, não haverá mudanças. Essa foi a informação que o Renato passou na entrevista coletiva da conversa que ele teve com o presidente. Então, o Augusto Melo estava esperando esse jogo para ver se ia dar aquela balançada. Aproveitou uma vulnerabilidade, uma instabilidade de um técnico que poderia ficar livre no mercado e fez aquele contatinho, mas inclusive com o Grêmio, tá?
Esse contato não foi feito com o staff do Renato, foi feito com o Grêmio, para saber a situação. E o presidente Alberto Guerra disse, não, nós não vamos demitir o Renato, a menos que ele peça para sair. E a informação que ele obteve depois, o presidente Augusto Melo, depois do jogo de ontem, é que nem o Renato quer sair, nem a diretoria quer sair com o Renato, pelo menos por enquanto. Então, aí o que o Corinthians fez? Mais um ingrediente, né? Se voltou para fechar com o Ramon Dias, porque viu que o Renato não ia ficar livre no mercado, pelo menos por agora. E o Corinthians tem pressa, a torcida tem pressa, o time tem pressa. A pontuação tem pressa. Para a gente fechar esse vídeo, o lateral Fagner renovou. Eu imaginei que isso não fosse acontecer, ele está machucado, está para voltar, mas o Fagner renovou até o fim da gestão Augusto Melo, até o fim de 2026. Lateral de 35 anos, que já tem uma década de serviços prestados ao clube e que é uma das últimas lideranças remanescentes do elenco, né, dos últimos anos, acabou de firmar o seu contrato. 2 anos, né? 2 anos e meio, né, ao fim de 2026, o lateral direito, e o Corinthians tem sofrido muito com laterais nos últimos tempos. O Fagner agora renovou, confirmou e logo está voltando para campo. É só uma última informação desse vídeo. O que vocês acharam? Gostam do Ramon Dias? Gostariam do Renato Gaúcho? E o Fábio Carilli, tá todo mundo feliz aí? Tinha uma rejeição muito forte, né? Bom, enfim. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!